Doutor Hugo Sarubi Cisneros, eu queria lhe fazer uma pergunta que tem a ver também com uma concordata muito parecida, inclusive há semelhanças até de fraseado, entre o Vaticano, entre a Santa Sé e a República Portuguesa. Essa concordata foi feita em 2004, se não me falha a memória, e é curioso, porque lá, então, a dominante era de que as partes deveriam manter o sigilo. Quer dizer, não haveria negociação se não fosse sigilosa. Temos aqui vasta documentação a respeito, mas também, de novo, a Santa Sé querendo fazer a coisa escondida, abafada, sem a oxigenação de uma sociedade democrática, porque hoje o mundo mudou. O mundo já não é mais o de Torquemada, já não é mais de D. João V, que fazia e desmandava, e nem de D. João VI também. O mundo hoje é aberto, oxigenado. Então, como é que o senhor explica que os termos são praticamente o mesmo? Com a diferença de 4 anos, a Santa Sé faz um acordo com Portugal obrigatoriamente sigiloso. Aqui, evidentemente, não conseguiu no Brasil, porque é um país com um impulso democrático muito forte, mas mesmo assim a mídia manteve a coisa sob sigilo, e não fosse a pressão de certos grupos, inclusive esse observatório, jamais esse assunto estaria sendo ventilado. Como é que o senhor vê essa questão do sigilo? Bem, aliás, o senhor, no seu artigo, falou que a sociedade foi ludibriada. Assim como a nossa convidada também falou que a igreja ela é insidiosa e manipuladora. Bem, nós efetivamente não concordamos com isso, nós não concordamos com esse discurso de que houve uma política pelo sigilo, de que a coisa se fez por debaixo do pano, de que houve um silêncio obsequioso. Essa não é a realidade da situação do tratado brasileiro. Aliás, queria até fazer uma observação de ordem técnica. Não se trata de uma concordata, trata-se de um tratado. Há uma diferença que ela apenas diz respeito a uma parte do conteúdo desses dois instrumentos, mas acredito que, por uma questão de correção, devemos utilizar, por enquanto, a palavra tratado. Em relação à experiência portuguesa, efetivamente, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil não pode dar nenhum tipo de opinião quanto à postura que, porventura, tenha ocorrido em Portugal. O que se pode se dizer oficialmente em relação ao Brasil é que o sigilo não foi a bandeira, o sigilo não foi o meio, o sigilo não é o fim desse tratado. Aliás, falar em sigilo em tratado internacional no Brasil chega a ser até um contrassenso, uma vez que qualquer autor da matéria diz que um Estado como o brasileiro, que adota o sistema bifásico para a celebração de instrumentos internacionais, é um Estado que garante o exame desse instrumento à sociedade no momento em que leva ao poder legislativo. Algumas coisas que eu realmente faço questão de salientar são as seguintes. Primeiro, em relação à nossa Constituição, não é só no preâmbulo que ela fala de Deus. No artigo 226 fala-se do casamento religioso, no 210 fala-se sobre o ensino religioso. A Lei de Diretrizes de Base de Educação, LDB, no artigo 33 fala sobre o ensino religioso. O Código Civil, no artigo 1515, fala sobre casamento religioso. No artigo 44 fala sobre a organização das entidades religiosas. Uma coisa que eu também gostaria de salientar e de corrigir: o tratado não se faz com religião, o tratado não se faz com a religião, o tratado se faz com a Santa Sé, que é um Estado soberano, tem personalidade de direito internacional público. Se outras denominações religiosas, por questões históricas, por questões políticas, por questões circunstanciais, não têm personalidade jurídica de direito internacional público, apenas o que nós temos a dizer é que, de fato, não há como se assinar um tratado em relação a essas entidades. Em relação à suposta inconstitucionalidade desse tratado, me espanta a ver esse tipo de discurso nesse momento, uma vez que há um decreto de 1890 que foi recepcionado pela nossa Constituição desde 1988, decreto 119A, e que é legítimo, é constitucional, é legal. Outra observação também importantíssima: o direito canônico não é referência meramente acadêmica. O direito canônico é um código jurídico incorporado pelo Estado brasileiro, aceito pelo Estado brasileiro, que tem sua finalidade, seus efeitos concretos e válidos no Estado brasileiro também.
Enfim, o que eu gostaria de pedir, até para que a gente debatesse mais sobre esse tal privilégio, é que nos fosse mostrado uma linha sequer do texto do projeto de tratado que estabeleça qualquer espécie de privilégio à Igreja Católica ou às pessoas que seguem, aos católicos em geral. Não há, simplesmente não há. O que esse tratado faz é compilar, é sistematizar, é colocar de uma maneira organizada, repito, é dar um estatuto à Igreja no Brasil. O tratado ele é muito claro na medida em que ele parte de dois princípios muito bem definidos: respeito ao Estado brasileiro, respeito à ordem constitucional brasileira e convivência, a isonomia com todas as outras entidades de igual natureza, seja de natureza religiosa propriamente dita, natureza de assistência social, de educação, de saúde, de bem-estar, enfim, o que eu acho que as críticas deveriam falar de uma maneira mais emblemática, mais específica e mais concreta e menos fluida, digamos assim, quais são efetivamente os privilégios. Assinar tratado não é privilégio. Não é. Até mesmo porque assina-se um tratado apenas com pessoas de direito internacional público, com estados soberanos. A Santa Sé é um deles. Apenas lembrando que a Santa Sé é um Estado soberano, mas é um Estado teocrático, não é um Estado democrático. Não é? Ela tem as suas regras, que são completamente diferentes, inclusive não é representada nos grandes organismos internacionais, porque não chega a ser um Estado na concepção moderna. Mas eu, na qualidade de mediador, não quero debater consigo, eu quero passar a palavra ao reverendo Guilherme Silva da Cunha. Bom, Diniz, eu gostaria de... Guilhermino, desculpa. Guilhermino. Gostaria de lembrar que o artigo ou decreto do Brasil 119A de 1889 tem dentre os seus signatários o Dr. Rui Barbosa, que foi um dos campeões do Estado laico da separação entre Igreja e Estado. E se, porventura, o ilustre advogado olhar no artigo 4º, fica extinto o padroado com todas as suas instituições, recursos e prerrogativas. Dê uma olhadinha no artigo 6º e o senhor verá que o governo federal continuaria a prover côngrua. Côngrua é pagamento de sustento de sacerdote, de padres, a sustentar os atuais serventuários do culto católico, subvencionará por anos as cadeiras dos seminários. Se isso não é privilégio, sinceramente, para mim é uma questão de leitura. E ainda mais, eu diria que, se me permite, eu dou um toque, Diniz, no assunto do silêncio da imprensa. Para mim, o silêncio é conivente. O silêncio, quando ele acontece, significa que ou há algum entendimento ou alguma coisa diferente e estranha. Eu gostaria de dizer que esse decreto só não foi revogado porque há interesse católico de manter esses privilégios. E se isso não é privilégio, luz. Vamos agora, então, fazer um breve intervalo, mas a gente volta. Observatório da Imprensa, um programa da TV Brasil. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que hoje discute mídia e religião. E agora nós vamos ver o que os nossos telespectadores querem saber. Temos uma pergunta para a Roseli Fishman, do Marcelo Cruzinel, de Brasília. Em meio a tanta violência que vivemos, o ensino religioso nas escolas não poderia ser uma ajuda? Olha, Marcelo, sua pergunta é interessante porque é bastante recorrente. Muitas vezes as pessoas associam essa questão do ensino religioso ao combate à violência e é totalmente impróprio. Porque a questão da religião é vinculada à questão da consciência de cada pessoa e são as religiões que devem cuidar e não a escola, né? Agora, a escola deve preparar essas crianças, esses adolescentes para respeitarem os seres humanos enquanto seres humanos, né? Como iguais, livres e iguais, e não tendo que recorrer a qualquer outra figura sobrenatural. Até porque essa própria ideia
né, que muitas vezes defendem de que o religioso é parte integrante, isso também é uma escolha. Então, isso ser transformado em lei ou estar dentro de um acordo, em si viola também os direitos de todos aqueles que não creem, que então seriam menos brasileiros, né? Então, é alguma coisa bastante problemática. E esse ponto de uma escola pública laica, né, gratuita, de qualidade, é realmente muito defendido entre todos os educadores por essa relevância de todas as crianças serem tratadas de forma igual, dentro desta possibilidade, né, do respeito a elas como seres humanos e sem conflito com o que elas recebam em suas casas. Sempre bom lembrar que ensino religioso se refere a crianças desde os 6 anos de idade e elas são seres indefesos, consciências tenras, né? Então, agir exatamente sobre essas consciências tenras a partir de valores que não necessariamente são aqueles que as suas famílias defendem, então é muito complicado e pode realmente trazer problemas bastante sérios, né? Em si é uma violência, um desrespeito, tentar impor aos outros aquilo que eles não estão dispostos por sua consciência a ter.